Oi, eu sou o Dario e eu tenho um ponto sobre A Enchente, volume 1 da série Blackwater, do escritor americano Michael McDowell. E antes de mais nada, eu tenho que avisar que esse vídeo está repleto de spoilers, inclusive sobre o que acontece no final do livro. Então, esteja avisado. Tá, mas do que se trata essa história? Bom, aqui nós temos um drama familiar com um toque de terror sobrenatural. É meio que uma versão macabra da Pequena Sereia. A história se passa em 1919, em uma pequena cidadezinha chamada Perdido, localizada no interior do estado do Alabama, nos Estados Unidos. A economia de Perdido, ela gira em torno de 3 madeireiras pertencentes às 3 famílias mais ricas da cidade, que são os Turks, os de Bordenaves e os Kesks, sendo a família Kesk a família principal nessa história. Essa família é formada pela matriarca, a Mary Love. Ela é uma mulher viúva, de um temperamento muito forte. Ela também é muito manipuladora, muito controladora, e ela tem 2 filhos, o Oscar e a Sister, os dois já chegando ali quase aos 30 anos. Completando a família e morando na casa ao lado, nós temos o James Kesk, cunhado da Mary Love, e a sua filha Grace, de 6 anos. Na história, é sugerido que o James ele possa ser homossexual, já que ele é descrito como possuir uma marca de feminilidade. E, segundo boatos, o casamento dele pode ser um casamento de fachada, já que a esposa dele, a Genevieve, ela não mora em Perdido, ela mora em outra cidade chamada Nashville, porque ela acha Perdido uma cidade muito monótona, muito sem graça, e ela prefere a agitação e as festas da cidade grande. Então, todo mês, o James manda uma mesada para a Genevieve poder se sustentar em Nashville. Tudo começa quando, após uma forte chuva, os 2 rios que cortam a cidade, eles transbordam e inundam a cidade. Um dos rios se chama Perdido, né, o mesmo nome da cidade, e o outro rio se chama Blackwater, que é o rio que dá nome a essa série. A água subiu tanto que já está ali alcançando o 2º andar dos prédios. Então, o Oscar Kesk, junto com Bray Sugarwhite, um dos empregados da mansão Kesk, eles estão navegando pelas ruas da cidade, né, para ver os estragos que a enchente provocou. A cidade está aparentemente vazia, já que toda a população conseguiu ser evacuada a tempo. Então, o Oscar ele passa pela prefeitura, né, vê que muitos documentos foram destruídos. Em certo momento, o Oscar chega no único hotel da cidade, né, o hotel é chamado de Hotel Osceola, e navegando paralelamente, né, às janelas dos quartos, o Oscar vê que em um dos quartos tem uma mulher ruiva, jovem, muito bonita, muito atraente. E essa mulher ruiva, ela meio que parece que surgiu do nada. Porque em certo momento o Oscar tinha olhado para dentro do quarto e não tinha ninguém lá, e de repente ele vê de novo e tinha essa mulher lá sentada na cama, né? Então ele fica meio curioso. Essa mulher, ela se identifica como Elinor e diz que já estava ali há 4 dias preso naquele quarto. O Bray, ele fica meio duvidando, porque quando a enchente começou, toda a população, né, foi evacuada, como que Elinor ficou para trás, né? Então ele fica com o pé atrás com Elinor. Já o Oscar, ele fica fascinado, né, e oferece ajuda. Então a Elinor, ela entra no barco e pede para poder levar as 2 malas que estavam no quarto dela. O Bray, ele reclama, ele fala que não era possível, que o barco estava lotado, né? E o Oscar concorda. Então, o que o Oscar decide? Que eles vão deixar a Elinor em um local seguro e que o Bray vai voltar e vai pegar as malas da Elinor. E é isso que acontece. O Oscar e a Elinor ficam na margem e o Bray volta para o quarto e procura essas malas. Só que o Bray só encontra uma mala. A outra mala está desaparecida. E tem um detalhe no quarto que chama a atenção do Bray. Ele vê marcações nas paredes, né, até que nível a água tinha chegado dentro do quarto. E ele vê que essas marcações estavam acima do nível da cama. Então ele fica na dúvida como que Elinor conseguiu passar 4 dias naquele quarto com a água em um nível tão alto. Mas ele deixa isso para lá e não comenta com ninguém. Então o Bray volta, né, entrega a mala que ele encontrou para Elinor e fala que a outra mala ele não conseguiu achar. A Elinor lamenta, né, e diz que naquela mala que desapareceu estavam a certidão de nascimento, o diploma dela da faculdade e também alguns livros. Então aqui, além de Elinor ter aparecido misteriosamente, né, nesse hotel, a gente não sabe se ela está dizendo a verdade, se essa mala realmente existia, né, e a gente também nem sabe se ela realmente é quem ela está dizendo que é. Então o Oscar pega a Elinor e leva até a igreja da pastora Annie Bell. Essa igreja é um dos poucos lugares em Perdido que não foi afetado pela enchente, porque ela ficava no local mais alto. E agora é onde as famílias que são desabrigadas estão morando, inclusive a família Kesk.
Quando a Elinor chega nessa igreja, a Mary Love, a mãe do Oscar, ela de cara antipatiza com a Elinor, acha que a Elinor é estranha, né, que está escondendo algum segredo e que pelo fato de Elinor ser ruiva, isso é um mau sinal. Então aqui a gente tem meio que uma ruivofobia por parte da Mary Love. As mulheres ali da cidade ficam muito curiosas para saber quem que é Elinor e elas tentam meio que tirar mais algumas informações. Então a Elinor explica que ela tinha vindo até Perdido para pedir o cargo de professora, já que ela tinha ficado sabendo que a professora anterior tinha pedido demissão e ido embora de Perdido. Aí a Elinor pega e pergunta se tinha algum lugar onde ela pudesse tomar banho, né, e trocar de roupa, já que a água do rio estava muito poluída, tinha até bicho morto boiando nessa água. Aí as mulheres falam que aos fundos da igreja tinha um córrego e que era onde elas estavam tomando banho. Uma das mulheres até se oferece para levar a Elinor até lá, mas ela recusa e fala que consegue achar esse córrego sozinha. Nisso, a pastora Anne Bell, né, muito curiosa, muito fofoqueira, segue a Elinor e fica espiando ela tomar banho. E aí, ela testemunha uma coisa super bizarra. Enquanto a Elinor está tomando banho, a pastora percebe que a pele dela está cinza esverdeada, a boca dela está maior do que o normal, e os olhos dela estão parecendo olhos de gato, né? E as mãos e os pés da Elinor cresceram, estão mais achatados, e Elinor está com membranas entre os dedos. É como se Elinor tivesse passado por uma transformação e virado meio que uma criatura aquática. A pastora fica super assustada, né? Mas quando Elinor percebe que está sendo observada pela pastora, ela levanta naturalmente da água, meio que envergonhada, e só que nesse momento a Elinor volta a ter a aparência humana de novo. Então a pastora acha que o que ela viu na verdade foi uma ilusão de ótica, talvez um reflexo do sol na água tenha feito ela ver algo que não existia. E a história fica por isso mesmo e a pastora nunca mais toca nesse assunto. Aqui ao longo do livro, a gente vai perceber que as pessoas vão vendo coisas estranhas acontecendo e elas não questionam, elas simplesmente deixam pra lá. É a vida que segue. Quando as águas baixam e todas as famílias já podem voltar para suas casas, o James Caskey ele oferece um quarto da sua casa para Elinor poder ficar, né, até ela encontrar um outro lugar. A Grace, a filha do James, ela cria um grande carinho pela Elinor e vê nela uma espécie de figura materna, já que a Grace, né, não tem a mãe por perto e ela é uma garotinha bem carente. Um dia, o Oscar vê a Elinor saindo da beira do rio com algumas bolotas e ele pergunta o que ela estava fazendo. A Elinor fala que percebeu que o rio tinha trazido bolotas de carvalho aquático e ela fala que ia plantar essas bolotas. O Oscar ele duvida, primeiro porque não existiam carvalhos aquáticos em Perdido e segundo que a propriedade dos Caskeys estava muito danificada. Isso porque as duas casas, né, a casa da Mary Love e do James, elas ficavam à beira-rio. Então, quando o rio subiu e veio a enchente também trouxe muita lama. Então, toda a propriedade ficou muito danificada. O livro fala que ficou com um aspecto desolador. Isso porque depois que a lama secou, ficou uma grossa camada de terra. Então, toda a grama, todas as flores, foi tudo destruído e o solo ficou bem danificado. Então, o Oscar, né, ele explica para a Elinor que mesmo que ela plantasse aquelas bolotas, elas não iam brotar porque o solo estava muito danificado. A Elinor, ela rebate, fala que existiam sim carvalhos aquáticos em Perdido, só que era só seguir um pouco mais frente ao longo do rio que ele ia encontrar essas árvores e que ela ia plantar e que essas bolotas iam nascer. E dito e feito, a Elinor planta as bolotas e de alguma forma elas brotam. Todo mundo acha isso bem estranho, das bolotas terem nascido, né? Porque o pessoal duvidava que iam nascer. Mas eles acham que devido à Lua talvez estiver na fase nova, isso de alguma forma tenha influenciado no crescimento dessas árvores. A Mary Love, vendo que a propriedade dela estava muito feia, né? Ela contrata o Buster. O Buster, ele era uma criança, então aqui a gente vai ter trabalho infantil. A missão do Buster era arar o solo dos Caskeys, né? Com um ancinho, para tirar todos os detritos que ficaram para trás pela enchente e também meio que para nivelar o solo. Então, todo dia, o Buster levantava cedo e ia até a casa dos Caskeys, né, para cuidar do solo. Um dia, o Buster chega muito cedo na propriedade dos Caskeys, o sol ainda não tinha nem nascido, ele vê a Elinor nadando no rio, ele fica intrigado, já que todo mundo sabia que aquele rio era perigoso, que a correnteza era muito forte
e que tinha até jacarés no rio, e tinha uma lenda na cidade que dizia que naquele rio existia uma criatura com cabeça de sapo e cauda de jacaré, e que essa criatura comia pessoas. A Elinor, vendo Buster se aproximar, convida ele para nadar junto com ela até a confluência dos rios. A confluência dos rios era um lugar onde o Rio Perdido e o Rio Blackwater se encontravam. E o Buster, ele recusa na hora, porque nessa confluência existia um redemoinho muito perigoso, né, e eles podiam se afogar nesse redemoinho. Mas a Elinor, ela não dá bola e ela segue nadando em direção a esse redemoinho. O Buster, então, preocupado com a Elinor, ele pega e fica seguindo ela pela margem do rio. Em certo momento, a Elinor, ela afunda na água e some de vista. O Buster, então, ele fica na ponta de um barranco, né, tentando encontrar a Elinor, pensando que talvez ela tivesse se afogado. Nisso, o barranco cede e o Buster, ele cai na água. Então, alguma coisa arrasta o Buster para baixo da água e ele desaparece. E aí, nesse momento, eu não acreditei que o autor ia matar uma criancinha na história, mas o Buster morreu. Tu se meter com uma criança, não se mete com criança, não! Vagabunda! Então tudo indica que a Elinor devorou o Buster. Isso porque dias antes, a Elinor estava com aspecto doentio de alguém que não estava se alimentando direito. E depois desse incidente, ela voltou a aparecer com aspecto saudável de alguém que estava com a barriguinha cheia. E aí o pessoal sai para procurar o Buster, né, mas o corpo dele nunca mais é encontrado. E aqui o livro ganhou pontos comigo, porque ele criou aquela sensação de que ninguém está seguro e que qualquer um, a qualquer momento, pode ser a próxima vítima. Aí o ano letivo começa, né, e graças à influência do James, porque o James, além de trabalhar na madeireira Cask, ele também é membro do conselho da cidade. Então, o James mexe ali os pauzinhos e consegue fazer com que a Elinor se torne a professora do quarto ano, enquanto a Grace, ela entra no primeiro ano. O James, ele se oferece para levar a Elinor e a Grace de carro para a escola, mas a Elinor fala que prefere ir de barco. Então ela e a Grace, né, vão de barco. O James, ele chega a duvidar, né, e também ele chega até a achar meio perigoso a Elinor ir de barco, porque como todo mundo sabe, né, o rio é bem traiçoeiro, e a Elinor, sendo uma mulher, né, era bem difícil ela conseguir controlar esse barco. Eu olhei pra cara dele bem sério e disse: machista! Foi eu falar isso que o homem se encolheu todo e ficou quieto. Porque até mesmo os homens mais experientes tinham dificuldade. Mas, contrariando todas as expectativas do James, a Elinor prova que consegue sim controlar o barco e ela vai de barco para a escola. Até a população de Perdido fica espantada, né, com a Elinor indo de barco para a escola. Então toda vez que elas estão passando pelas margens, né, da cidade, porque o rio corta a cidade, a população para ficar observando a Elinor ir para a escola nesse barco. Ao longo da história, a gente vai percebendo que a Elinor tem uma grande afinidade com a água, né? Muito curioso. O tempo passa e o Oscar, ele tá muito apaixonado pela Elinor, né? E ele começa a trocar cartas com ela. Cartinha vai, cartinha vem, e ele resolve pedir ela em casamento e ela aceita. Quem não fica muito feliz com isso é a Mary Love. Quando ela fica sabendo que o Oscar e a Elinor vão se casar, ela se tranca no quarto e fica 3 dias sem sair e sem falar com ninguém. Então, a Mary Love bola um plano. Ela fala que vai dar uma casa para os noivos, mas eles só podem se casar depois que a casa estiver pronta. E o Oscar aceita a proposta. Só que tudo que a Mary Love puder fazer para sabotar a entrega dessa casa, ela vai fazer. Que velha safada! Mas a Elinor, mais esperta ainda, né, percebendo que a Mary Love estava de falcatrua, então ela manipula o Oscar para os dois se casarem quanto antes. Aí um dia, quando a Mary Love ela viaja para a cidade mais próxima para comprar coisas para a casa nova, a Elinor e o Oscar eles se casam na casa do James. A Mary Love volta, né, fica muito chateada vendo que os dois se casaram pelas costas dela, mas não tem o que fazer, os dois já estão casados. Mas a Mary Love ela não desiste do plano. Então a Mary Love fala pro Oscar que como agora ele está casado, seria melhor ele e Elinor irem morar na casa dela, né, já que a casa do James era menor e a casa dela era mais espaçosa. E que se os dois ficassem morando na casa do James, ia dar muita despesa. O Oscar concorda com a Mary Love, né, e vai morar na casa dela. O Oscar praticamente é um banana, né? Uma hora ele é influenciado pela Mary Love, na outra ele é influenciado pela Elinor. Nisso, a Genevieve, a esposa do James, ela volta.
No começo, ela cria uma certa rivalidade com Elinor, né? A Merlove até diminui um pouco essa rixa com Elinor, porque a Merlove também não gostava da Genevieve, né? Então ela meio que cria um cessar-fogo nessa briguinha com Elinor para as duas tentarem lidar com a Genevieve. Só que a Genevieve, ela tinha um problema de alcoolismo. Então, certo dia, ela bebe e acaba espancando a Grace, porque ela achava que a Grace tinha quebrado uma luminária da casa dela. Todo mundo fica muito irritado, muito chateado com a Genevieve, mas quem toma as rédeas da situação é a Elinor. Ela fala que vai resolver isso. Então, Elinor vai até a casa do James para conversar com a Genevieve. O que as duas conversaram, a gente não sabe, não é narrado no livro, mas de alguma forma, a Elinor conseguiu influenciar a Genevieve para ela poder ir embora. Nisso, o James fica sabendo que a Grace apanhou, né? E volta correndo para casa para tirar satisfação com a Genevieve e também para pôr um ponto final no casamento. Ele está decidido a pedir divórcio. Só que a Elinor fala que não precisa, que já estava tudo resolvido e que a Genevieve estava indo embora. E tudo que ela precisava era que o Bray pegasse o carro e levasse a Genevieve até a estação de trem. E é isso que acontece. Só que durante o trajeto, uma tempestade um tanto quanto sobrenatural cai sobre o carro. E um caminhão de toras que seguia na mesma estrada, ele derrapa e uma das toras atravessa o para-brisa do carro e decapita a Genevieve. A Genevieve morre. Então, a gente fica com mais uma dúvida, né? Será que a Elinor, além de talvez ser uma criatura aquática, né? Será que ela também tem o poder de influenciar as pessoas, porque ela conseguiu fazer a Genevieve ir embora? E será que também que a Elinor tem o poder de manipular o próprio tempo, né? De fazer com que aquela tempestade caísse para matar a Genevieve, né? A gente não sabe. Isso é uma dúvida que fica na história. Ou também se talvez tudo não seja apenas uma coincidência, né? Vamos ter que continuar a série para descobrir. A Merlove, ela nem espera o corpo da desquerida esfriar e já vai pedir pro James as joias da família. Eu vim buscar as joias. O James, ele fala que não, fala que aquelas joias foram dadas pela mãe dele e que ele deu essas joias para Genevieve. E Genevieve amava essas joias, então ele estava decidido a enterrar as joias com a Genevieve. E é isso que acontece, ele enterra as joias. Alguns dias depois, a Merlove está na casa nova, junto com a Sister, está caindo uma tempestade, e as duas estão em um quarto, tirando medidas das janelas para encomendar cortinas. Nisso, a porta bate e as duas ficam presas no quarto. E de repente, as joias da família, de alguma forma, começam a se materializar e a cair do teto. A Merlove, tentando achar algum abrigo, né, já que a porta não estava abrindo, ela tenta abrir a porta de um guarda-roupa que ficava no quarto. E ela abre a porta e encontra lá um vestido preto, junto com um véu preto, e esse véu começa a pingar sangue. Então, ela e a Sister começam a gritar, feito loucas, né, por causa dessa situação super estranha. E nisso, a porta abre e quem surge é Elinor, usando um colar de pérolas que pertencia à coleção de joias da família Keski. E Elinor fala que ele estava ali apenas para dar uma notícia super importante para as duas. A Merlove e a Sister, depois que elas se recuperam desse susto, elas combinam nunca mais tocar nesse assunto. E a desculpa mais lógica que a Merlove encontra por esse fenômeno estranho que aconteceu na Casa Nova é de que os morcegos foram culpados disso. E a história morre aqui de novo. A Merlove nem questiona como que aquelas pérolas foram parar nas mãos da Elinor. Ela enterra a história e bola pra frente. E os personagens têm essa mania de não questionarem nada de estranho que acontece. Aí a Elinor então fala qual que era a notícia tão importante, né, que tinha levado ela até a Casa Nova pra dar pra Merlove e pra Sister. E a Elinor fala que estava grávida. Então, passa um tempo e a Elinor dá à luz a uma menina e ela chama de Miriam, né? E enquanto a Elinor e o Oscar, eles trabalham fora, a Merlove e a Sister, né, elas ficam cuidando da Miriam. Mais tempo passa, né, e a casa até hoje não foi entregue. Então, a Elinor resolve dar um ultimato pro Oscar e fala que os dois vão se mudar o quanto antes. Estando a casa pronta ou não, os dois vão cair fora da casa da Merlove. E o Oscar concorda com ela dessa vez. A Merlove, ela pula lá em cima, fala que não é possível os dois irem embora, né, já que agora eles são pais e a Miriam é recém-nascida, né, e como eles trabalham fora, quem que ia cuidar da Miriam, né, se os dois fossem embora da casa dela. Então, a gente descobre que Elinor também tinha um plano. Sabendo que a Merlove era muito apegada à neta, então a Elinor vai usar a Miriam como uma moeda de troca. Ela vai dar a Miriam para a Merlove criar, e a Merlove vai deixar a Elinor e o Oscar irem embora para a casa nova. E é isso que acontece. A Elinor dá a filha para a sogra criar.
E é assim que acaba, então, A Enchente, né? O volume 1 da série Blackwater. Dou pra Enchente 4 estrelas, apesar de que algumas coisinhas me incomodaram um pouco, como o fato de que acontece um monte de situações estranhas com os personagens, né? Algumas claramente sobrenaturais, e eles se fazem de doidos, eles não questionam, eles simplesmente deixam isso pra lá. E fora que ninguém culpa ou desconfia da Elinor, né? Mesmo sabendo que todas essas coisas estranhas começaram a acontecer depois que ela surgiu misteriosamente perdido. Vai entender, né? Mas mesmo assim, é uma leitura bem agradável, é bem imersiva. O livro mesmo, ele é bem curtinho, tem... Apesar de ter 270 páginas, né? Ele é pequeno, é praticamente um livro de bolso. Então eu ainda estou curioso, quero saber para onde que a história está indo. Então eu quero continuar navegando ainda por essas águas misteriosas de Perdido. Bom, então é isso. Essa foi a minha resenha / resumo de A Enchente. E eu fico por aqui. Mas esse não é o ponto final. Até a próxima. Tchau, tchau.